O Spinoza, ele vai fazer a definição da mente humana como a ideia do corpo. Então, a mente humana, então, ela, evidentemente, ela é diferente então do corpo. Aí que entra uma questão que eu cheguei até muito brevemente a falar para vocês, que a mente, ela é um modo de um atributo de Deus ou da substância, é um modo finito do atributo pensamento. Só que já vocês encontram isso mais na parte 1 da ética. E o corpo é um modo de um outro atributo da substância. E esse atributo ele chama de extensão. Então, corpo e mente são modos, modificações da mesma substância, só que através de dois atributos distintos. Então, eles não se opõem. Então, como já falei para vocês, o Spinoza está rompendo com uma tradição ocidental, socrática, platônica, de que a alma ela é imortal, né? E que, inclusive, Platão chega a dizer isso lá num dos diálogos dele, né? A alma ela até tem o seu, essa vontade, né, de conhecer a verdade, isso é entravado em razão do corpo. Então, o Spinoza ele está rompendo com essa tradição e está dizendo o seguinte, que mente e corpo são modos, são modificações, são produtos da mesma substância. Então não existe uma superioridade de um com relação ao outro. E também não existe uma relação de causalidade entre o corpo e a mente. Então o corpo ele não vai causar a mente, não gera a mente. E a mente também não vai gerar corpo. Então o corpo se relaciona com o corpo. E a mente, ela se relaciona com ideias. Então é isso. O Spinoza então está rompendo com a relação de causalidade entre mente e corpo. Então não existe para o Spinoza, né, algo que a gente sempre encontra por aí, pensamento positivo. Né? Ou seja, você vai pensar, tem um pensamento positivo, que as coisas boas vão acontecer com você. Ou seja, o pensamento interferiria então na ordem dos corpos e passaria então, por um poder misterioso, fazer com que a ordem dos corpos fosse alterada pelo pensamento, para lhe favorecer. Você pensa positivamente e aí na ordem dos encontros entre os corpos, as coisas ocorrem de modo favorável a você mesmo, certo? Espinosamente falando, isso não existe. Então, a mente ela não vai causar corpo. Então, por mais poder da mente que você pode imaginar, para um corpo vir à existência, é necessário que haja encontro com outros corpos. Não adianta, então, você querer fazer um esforço da mente para poder gerar um corpo. Isso é impossível, certo? Só que o Spinoza diz uma coisa muito sutil. Um não vai causar o outro, mas existe uma relação entre eles. Isso tem que ser entendido. Ou seja, o que se passa no corpo, a mente conhece. Então, a afecção que o corpo sofreu não foi causada pela mente, mas a mente, à medida que ela está unida ao corpo, ela conhece, então, aquela afecção. Certo? Então a afecção ela é a própria imagem, a impressão que o corpo sofreu no encontro com outro corpo, e a mente então, como ela está unida ao corpo, ela conhece aquilo, ela tem uma ideia daquilo, é a potência dela de produzir ideias, ela não vai fazer outra coisa a não ser conceber ideias, é isso que a mente faz. E nesse primeiro momento ela vai conceber uma ideia inadequada, então a gente não precisa fazer esforço nenhum para conhecer. À medida que o corpo ele é afetado, sofre uma modificação, a mente, ao mesmo tempo, ela tem uma ideia daquilo. Então, ela não precisa se esforçar para poder ter uma ideia daquilo. Isso é passivo, certo? E vocês se lembram também que, quando se produz a afecção, aquela impressão, então, aquela imagem, é produzido também um afeto. Então, Spinoza até usa, como a ética foi escrita em latim, né, usa duas palavras distintas para dizer coisas diferentes. Affectio, né, afecção, e affectus, afeto. E o afeto, ele envolve a afecção. E o afeto, ele é a variação, então, da nossa potência de agir e da nossa potência de pensar. Então, quando a gente tem consciência, então só retomando, né, quando a gente tem consciência de uma imagem, o corpo que nos afetou, e a gente tem consciência de um afeto. Estou alegre ou estou triste, para falar de uma maneira mais simples aqui. Só que o que acontece aqui? Por isso que é uma ideia inadequada. Eu não separo a imagem do corpo que me afetou do afeto que eu tenho consciência. Então é uma ideia confusa, é uma ideia inadequada, certo?
a gente está aqui no primeiro gênero de conhecimento. Então, o primeiro gênero de conhecimento é constituído, então, evidentemente, por imagens. E também, né, vocês devem se lembrar, o Spinoza, então, ele vai dizer o seguinte, que nesse primeiro gênero de conhecimento, que é constituído por imagens, primeiro gênero de conhecimento, então, ele é caracterizado, então, por noções universais. Então, a gente é afetado pelas coisas, existe semelhança entre as coisas, entre os objetos, e aí a gente vai formando, então, essas noções universais. Não só através das imagens, mas através também das palavras. Porém, pelo primeiro gênero de conhecimento, a gente não tem o conhecimento das relações entre os corpos. Ou seja, nas relações com esses corpos, o que em mim é produzido? Existe composição entre os corpos? Existe decomposição entre os corpos? Quais são os afetos que são produzidos em mim? Certo? Aqui eu ainda não conheço isso no primeiro gênero de conhecimento. Então, o Spinoza, ele não diz que o primeiro gênero ele é ruim, não se trata disso, ele é importante, ele é uma potência, diz ele, de acordo com o uso que a gente faz do primeiro gênero de conhecimento. Só que ele está exatamente pensando no homem livre. Então, o homem livre para ele é aquele que não se reduz ao conhecimento imaginário, ou seja, conquista então a sua potência de pensar, né? Entendendo aqui essa potência de pensar como já sendo o conhecimento racional, certo? Claro que a mente, ela pensa. Existe até um axioma lá da Escher que ele chega a dizer, o homem pensa, certo? Axioma é uma verdade evidente, que não precisa ser demonstrada. Então, o homem, ele pensa. Só que, geralmente, o homem pensa por meio de imagens, por meio de palavras. Ou seja, se reduz à opinião. O primeiro gênero de conhecimento para ele é o conhecimento da opinião. A imagem e a palavra. É questão de crença. E claro, o Spinoza, como ele está pensando no homem livre, então ele vai fazer exatamente uma crítica ao que mantém a maior parte dos indivíduos reduzidos ao conhecimento do primeiro gênero. Quando vão, então, julgar então, a natureza a partir dos efeitos produzidos nas relações entre os corpos. Então, vocês também devem se lembrar, aqui já que é um resumo, vou pincelar, né, as 3 ilusões da consciência, né, algo age sobre mim com uma certa finalidade, aí eu julgo aquilo como bom ou mal, a partir do efeito que foi produzido em mim, eu passo a agir sobre o mundo também com uma suposta livre escolha, e existe alguma coisa estranha, né, fora da natureza, interferindo então na ordem dos acontecimentos. Eu jogo isso então para Deus. Então são 3 ilusões da consciência, porque eu me sirvo daquilo que eu tenho consciência, mas como eu não exerço essa potência de pensar, eu vou recorrer então a uma dessas ilusões. Então, a gente vai começar então a entrar no tema da aula de hoje, que são as definições dos afetos. Então, essa passagem do primeiro gênero para o segundo gênero, a gente vai ver isso mais adiante, depois, daqui a umas 2 aulas, que é aquilo que eu já disse, que é uma seleção então de afetos, maneiras de ser afetado que são úteis para favorecer o esforço da mente para produzir a ideia adequada. Ok? Que aí tem a questão então da liberdade do Spinoza. Antes disso, então, é importante então entender a exposição que o Spinoza fez na parte 3 da Ética com relação às definições dos afetos. Vocês devem se lembrar daquilo que eu já falei numa das aulas, que para o Spinoza, tudo aquilo que existe se esforça para perseverar na sua própria natureza. Então, não há nada, então, na natureza que não se esforce para perseverar na sua própria natureza, no seu próprio ser. E ele usa uma palavra, em latim, que é o conatus, que se traduz exatamente por esforço. Ele vai dizer o seguinte, esse esforço, e aí acompanha aqui o raciocínio do Spinoza, esse esforço da mente, vamos deixar o corpo de lado agora, esse esforço só da mente, ele vai chamar de vontade. Então, esse conatus da mente, ele chama de vontade. E o que é essa vontade? Que é o esforço da mente por afirmar ou negar algo. O que é isso? A mente, então, de qualquer maneira, ela concebe sempre uma ideia. Uma ideia de afecção. Tanto que ele chega a dizer, a ideia da mente
ou essa ideia que a mente concebe e a vontade, se trata da mesma coisa. Por quê? Porque a mente, ela concebe uma ideia. Só que essa ideia, diz o Spinoza, pode ser uma ideia que a mente afirma a existência de algo ou nega a existência de algo. Por exemplo, a minha mente, ela pode afirmar a existência de um cavalo alado. É o exemplo que Spinoza dá na ética. Eu afirmo, bato o pé, né, e digo que existe cavalo alado, né, cavalo que voa, né, com asas, certo? Eu tenho essa ideia. E tem a imagem, claro, a ideia de uma ficção. Então eu afirmo isso. Até, diz Spinoza, a mente, ela produz uma outra ideia que exclui essa ideia primeira. Ou seja, não existe cavalo alado. Então ele diz o seguinte, então a mente, ela afirma a ideia, inclusive, de algo falso. Ela afirma aquilo. É a vontade dela, ou seja, de produzir a ideia. E ela vai negar aquilo se ela tiver uma ideia de outra coisa, que exclui essa primeira ideia. Então, com isso, Spinoza está dizendo o seguinte, a mente, ela pode excluir aquela primeira ideia, ou por uma outra opinião, por exemplo, ou por um conhecimento adequado. De qualquer maneira, ela, quando produz uma outra ideia diferente daquela, que exclui aquela primeiro, ou é pela via da opinião, ou então, pela via já do segundo gênero do conhecimento. Então, eu vou lá continuar acreditando que existe ET, né, sei lá, enfim, cavalo alado, imagine qualquer outra ideia que, evidentemente, justamente quando a gente liga as causas reais, a gente percebe que aquela coisa não existe, mesmo tendo a imagem daquilo. Eu posso continuar afirmando aquilo até, então, ser produzida uma outra ideia, ou seja, o meu corpo tem que ser afetado para produzir uma outra imagem, um outro afeto, e inclusive veremos isso quando Spinoza fala sobre a questão da força dos afetos. Um afeto só é destruído por um outro afeto mais forte. Vem a imagem e vem um outro afeto mais forte. Destrói, então, aquela ideia que eu tinha e aquele afeto que antes me dominava. Isso pode vir através da via da opinião, ainda no primeiro gênero, ou então através da via do entendimento, certo? Então, isso aqui é absolutamente importante, por quê? Porque aqui, claro, a gente está falando de imagem, a gente está falando de primeiro gênero de conhecimento. E se a gente está falando de primeiro gênero de conhecimento, né, produção de imagens, nada mais contemporâneo, né, a gente, inclusive, evidentemente não é o caso aqui, né, na aula, mas só sinalizo isso para vocês com relação à mídia, né, que a gente tem hoje, que vai exatamente produzindo essa imagem e a palavra, né? Então existe a produção de opinião, e aí você toma aquilo como verdadeiro, até que haja a produção de uma outra coisa que você diz, não, realmente isso não existe. Será que existe ou não? Você começa a duvidar. Aquilo que o Spinoza diz, chama exatamente de não só flutuações de ânimo, mas a dúvida também que está para a imaginação, certo? Então a mídia, ela faz isso todos os dias, ou seja, produção de opinião. E o sujeito acredita naquilo até ele ser afetado de um outro jeito, que produz nele uma outra imagem, um outro afeto, ele, será que é isso mesmo? Eu acho que estava errado. Eu estava acreditando naquilo, acho que não é mais isso. Eu acreditava que o Bush invadiu o Iraque por causa das bombas de destruição em massa, certo? Eu acho que não é bem isso, né? Você começa a duvidar, né? Então, na verdade, isso é absolutamente importante, porque diz o Spinoza, a mente, ela, de qualquer maneira, ela vai produzir uma ideia daquilo. E ela vai considerar aquela coisa como verdadeira até que haja a produção de uma outra coisa que faça ela considerar aquela outra coisa como verdadeira e não aquilo que ela imaginava que era verdadeiro, certo? Isso aqui para vocês pensarem depois, inclusive, produção de opinião pela mídia, internet, etc., que passa exatamente pela imagem e pela palavra. Então ele chama isso de vontade, ou seja, esse esforço da mente de produzir uma ideia de algo. E aí não tem como. À medida que o corpo é afetado, a mente ela vai produzir uma ideia. Não tem a menor dúvida disso. Ela não pode escolher, não vou produzir uma ideia daquela imagem. Não, ela vai produzir uma ideia daquela imagem. Então ele vai chamar isso de vontade. E aí ele vai dizer o seguinte, esse esforço simultaneamente no corpo e na mente, que na verdade é isso que ocorre, ele vai chamar de apetite. Olha isso. Então, o conatos, que é o que nós somos,
a nossa essência, então, ela é esse conatos, é esse esforço. Esse conatos no corpo e na mente, de modo simultâneo, ele vai dar um nome para isso: apetite. E aí, vejam só o seguinte aqui, com relação à definição do primeiro afeto. São 3 afetos primários, certo? E ele vai definir o primeiro afeto aqui. A consciência do apetite, ele vai dar o nome de desejo. Aí depois ele chega a dizer, na verdade, se trata da mesma coisa, o apetite e o desejo. A única diferença é que, geralmente, a gente diz, eu desejo isso, eu desejo aquilo, quando a gente tem consciência de um apetite. Ou seja, a gente já apetece, só que isso é de modo inconsciente. Em alguma das aulas que a gente teve, não sei se foi a primeira, chegaram até a colocar a questão do inconsciente aqui, certo? Vejam só, Spinoza não está usando essa palavra, né? Mas quando ele faz a definição do desejo, ele está dizendo o seguinte: a gente deseja, apetece, de modo inconsciente. E quando a gente tem consciência disso, já é um efeito. Então, ele vai definir o desejo desse jeito. É a consciência do apetite. Aí é uma questão só, que ele está só dizendo, na verdade, que para usar a mesma palavra, esse desejo inconsciente, ele usa a palavra apetite, só para dizer o seguinte, uma coisa que é inconsciente, outra coisa é consciente. Mas no fundo é a mesma coisa. Aliás, uma palavra, né, que tem vários sentidos. Né? A psicanálise tem um sentido de desejo, o senso comum tem um outro sentido. Então, entender o que o Spinoza está chamando de desejo. Desejo, então, é o nosso próprio esforço para a gente poder perseverar na nossa própria natureza. Então, enquanto a gente existe, a gente é desejo. Importante também, esse desejo, então, que o Spinoza está dizendo, que é o que nós somos, não implica nenhum tipo de falta. Olha isso. Deleuze e Guattari vão retomar muito isso na obra deles. Que também, pelo senso comum, a gente sempre imagina o desejo sob o signo da falta. Certo? Isso é o desejo que se torna consciente. Falta alguma coisa. Não, eu já sou o desejo. Esse desejo eu sigo sendo, durante toda a minha vida, desejo. Que é desejo para perseverar na minha própria natureza. Só que esse desejo, ora ele é favorecido, ora ele é constrangido. Então aí que entra uma questão muito mais complexa aqui. Porque nós não somos desejo como uma coisa em si, separado do mundo. O nosso desejo, então, ele é produzido através das afecções do nosso próprio corpo. É isso que o Spinoza está dizendo. Então, esse desejo, então, que é o que nós somos, ele nunca é algo estático, não é algo em si mesmado, não é um ser. Esse desejo, que é o nosso esforço, que é a nossa própria essência, ele é produzido e ele varia através das afecções que o nosso próprio corpo sofre. Então, a gente passa para a definição aqui do segundo afeto aqui. Que ele vai dizer o seguinte: a alegria é uma passagem, então, da nossa mente a uma maior perfeição. Então, se ele definiu o desejo como uma consciência do apetite, é porque, para a gente poder desejar algo, isso não depende da consciência. Inconscientemente nós já somos desejo. O nosso desejo, de modo inconsciente, através das misturas entre os corpos, foi favorecido ou foi constrangido. Esse desejo favorecido, em razão de uma afecção que o meu corpo sofreu, faz com que a minha mente, que está unida ao corpo, passe então a uma maior perfeição. Essa palavra é importante, passagem. Passagem por quê? Porque eu não sou mais o mesmo. Eu sou outro. A minha essência é outra, o meu desejo é outro. Eu me modifiquei. Eu nunca sou o mesmo. Eu estou mudando o tempo inteiro. Estou sempre passando a uma maior perfeição, a uma menor perfeição. Então, a alegria, então, é uma paixão no qual a mente passa, então, a uma maior perfeição. Paixão aqui. Uma outra palavra importante. Essas definições dos afetos que eu estou expondo aqui para vocês são afetos paixões, cuja causa envolve as afecções do corpo. Então, paixão é tudo aquilo que vem de fora. Então, à medida que eu sou afetado por um outro corpo, eu passo a uma maior perfeição
ou uma menor perfeição. Então, necessariamente, nós sofremos paixões. Não existe um ser neste mundo que não sofra paixões, certo? Então, nós sofremos paixões. Ora, se a questão do Spinoza, então, é exatamente a gente não ser governado pelas paixões, quando a gente excede aquilo que a gente pode, não se trata de jogar as paixões fora, porque isso é impossível. Se eu existo, eu sofro, então, afetos, paixões. Eu continuo sendo algo que deseja. Esse desejo aqui como afeto, paixão. Foi favorecido o meu desejo? Eu passo a uma maior perfeição. É isso. Estou alegre. Alegria é isso. Então, quando eu tenho consciência de uma alegria, é porque isso que eu sou e continuarei sendo até a minha morte, que é esse esforço para perseverar na minha própria natureza, foi favorecido. É isso. Eu estou alegre agora. Ninguém precisa me convencer da minha alegria. Eu experimento isso. É uma experiência da mente, que envolve o que se passou no corpo. Claro, sem a menor dúvida. Certo? Então, eu passo a uma maior perfeição. Isso que é alegria para ele. Aí o que acontece? Eu tenho outro encontro, ela toma alguma outra coisa, enfim, tem um outro encontro, e aí o meu desejo, ele foi favorecido, então eu passei a uma maior perfeição ainda. Aí eu chamo isso de alegria. É a mesma alegria? Não, não é. É outra alegria, é outro afeto. Só que eu nomeio, porque a linguagem é pobre, então eu vou ter que dar um nome, que é o mesmo nome, alegria, mas não é. Se eu quisesse forçar a linguagem, eu chamaria de alegria linha, alegria duas linhas, alegria B, C, D, ou seja, eu vou... Como é que você está se sentindo? Alegria C, né? Quem que vai entender isso? Certo? Aí você usa a mesma palavra, a noção universal, certo? A imagem é a palavra, então você vai dar a mesma palavra, mas é outra alegria. A alegria que você teve ouvindo música não é a mesma alegria que você teve na praia, é outra alegria. Mas você usa a mesma palavra. É a comunicação, certo? Eu passei uma perfeição maior. É isso. Esse é o segundo afeto. Aí tem um terceiro afeto, ou seja, dos três primários, que é a tristeza. A tristeza é, então, um afeto onde a mente ela passa uma menor perfeição. E, de novo, sempre a questão, não tem uma palavra na obra do Spinoza que está lá gratuitamente. Falei aqui paixão, e agora a palavra perfeição. Não existe imperfeição para Spinoza. Não existe isso. Para ele, existe maior perfeição ou menor perfeição. Se algo existe, é Deus se exprimindo ali. Então não pode ser imperfeito. É isso. Se aquilo que existe for imperfeito, o que causou aquilo é imperfeito. Então você derruba todo o edifício teórico que Spinoza expôs na parte 1 da ética, certo? Toda a ontologia de Spinoza vai embora, entendeu? A gente só diz que algo é perfeito ou imperfeito por comodidade, por convenção, que você tem um modelo de perfeição e a partir desse modelo você vai julgando se aquilo está mais semelhante, está mais próximo ao modelo, está mais distante do modelo, como Platão, as ideias do Platão, é isso que se trata, entendeu? A ideia de bem, ideia de virtude, ideia de político, de justiça, etc. E a partir disso você vai dizendo no mundo sensível que está mais próximo e mais distante daquela ideia, daquele modelo. É assim que você consegue julgar se algo é perfeito ou imperfeito. Mas em Spinoza isso não existe. Então a gente passa a uma menor perfeição. Ou seja, mesmo triste, a gente segue sendo perfeito. É isso. Mesmo triste, o desejo está preenchido. O que preenche o desejo? É a afecção. A afecção já modificou o meu próprio desejo, já produziu um desejo em mim. Só que se for uma afecção que envolve, olha só, o raciocínio do Spinoza, se for uma afecção que envolve um outro corpo que não se compôs comigo, aquela história lá das partículas, que diminuiu então esse meu esforço, foi constrangido esse meu esforço, eu estou triste. Só que eu continuo sem desejo, então não tem falta para o desejo. Só que eu quero ficar triste? Não quero. Quero continuar experimentando esse constrangimento desse meu esforço, dessa minha potência de agir. Eu quero continuar lá triste, atolado na tristeza? Não, eu não quero ficar atolado na tristeza, porque o meu esforço é para aumentar a minha potência de agir. O meu esforço é para passar uma maior perfeição. Mas aqui ainda, nesse cenário que eu estou expondo para vocês, eu não sei, na verdade, o que gerou em mim a tristeza, o que gerou em mim a alegria. Eu sou ignorante. Então, é ignorante nesse sentido, ignorante das causas. Ou seja, aqui
Se eu estou triste, se eu estou alegre, nesse cenário que estou passando para vocês, eu ignoro então as causas reais desses afetos, de alegria, de tristeza. E aí é evidente que se eu não quero ficar na tristeza, e eu encontro a causa da tristeza, veremos que isso vai desembocar, certo? Esses são os 3 afetos primários, e antes de passar para os outros aqui, é importante dizer uma coisa que o Spinoza destaca com relação ao que se passa com o corpo. O que é isso? Acompanhando o raciocínio do Spinoza aqui. Então, o desejo, ele é a minha própria essência. Fui afetado por um outro corpo, esse desejo, sendo favorecido, que é a minha própria essência, faz com que eu experimente alegria. Esse desejo sendo constrangido, faz com que eu experimente tristeza, certo? Aí ele vai dizer o seguinte, a alegria, então, ela vai, como necessariamente essa alegria que a mente experimenta, ela envolve necessariamente aquilo que se passou com o corpo dela, da mente, vai envolver necessariamente ou excitação ou contentamento. Já vou falar um pouco mais sobre isso. E a tristeza, que é essa experiência que a mente passa, né, a uma menor perfeição, que envolve então aquilo que se passou com o corpo dela, ela pode ser uma tristeza como dor ou melancolia. O que é isso? Ele vai dizer o seguinte, a excitação, que é uma alegria, evidentemente, ela envolve um favorecimento de apenas uma parte do nosso corpo. Vocês se lembram que o nosso corpo ele é composto por muitos outros corpos. Então, somos constituídos por muitos corpos. E se só uma parte do nosso corpo ela é mais favorecida do que as demais partes do nosso próprio corpo, ele vai dar um nome que é o nome de excitação. Então, eu passo a uma maior perfeição, estou alegre, e essa alegria ela envolve, então, um favorecimento apenas de uma parte do meu corpo. Essa alegria, então, é uma alegria enquanto excitação. Ele chega a dizer que isso é o mais comum de se encontrar. Entendeu? Porque passou o efeito, você quer de novo. Passou o efeito, você quer de novo. Você não quer perseverar na sua natureza? Passou o efeito, ficou triste. Aí eu quero de novo. Aí eu vou lá e vou favorecendo só uma parte do meu corpo. Certo? Depois a gente vai ver isso, inclusive, com relação a algumas definições de desejo dele, que envolvem isso, excitação, que é um amor excessivo a algo. Eu não vivo sem aquilo. Se passou efeito, aquilo foi destruído, estou perdido. Isso na minha imaginação, certo? Aí eu vou lá, aperto o botãozinho e tem de novo na boca. Então eu estou favorecendo só uma parte do corpo. Tudo bem, eu passo a uma maior perfeição. Só que, na verdade, essa alegria enquanto excitação, ela não me leva, e vocês vão entender isso mais adiante, o favorecimento da produção da ideia adequada, que ocorre, então, pelo contentamento e não pela excitação. O que é o contentamento para ele? É quando todo o corpo ele é favorecido. Todas as partes do corpo são favorecidas. Então, eu não me alegro só com aquilo que passou efeito, eu quero de novo. Eu me alegro de várias maneiras. Com vários encontros, com vários corpos. Eu vou favorecer, então, todas as partes do meu próprio corpo. Eu me coloco em experimentação para me compor com muitos outros corpos de acordo com aquilo que eu posso, evidentemente. Então, essa alegria ele vai chamar de contentamento. E ele diz, isso já é mais difícil da gente encontrar entre os homens. Claro, né, porque em razão exatamente daquela constatação dele mesmo, de que a maior parte dos indivíduos está na servidão. Então, evidentemente, eu sou servo de uma paixão, se passar o efeito, eu quero de novo. É isso. Então, eu sou dominado por uma paixão. É alegria, ok. Mas, como eu não experimento uma alegria ativa do segundo gênero, passou o efeito, eu quero de novo. O contentamento não. O contentamento é quando eu já estou agindo. Eu me alegro com várias coisas. Também veremos isso mais adiante na passagem do primeiro gênero para o segundo gênero, porque ele vai dizer o seguinte, que esse afeto ele é o mais importante de todos. A alegria enquanto contentamento. Porque enquanto você está na excitação, você está mais distante de produzir a ideia adequada. Então, voltando aqui. Então, a alegria ela vai envolver, então, excitação ou contentamento.
Por quê? Porque a alegria é a passagem da mente a uma maior perfeição. Tudo bem, mas está o corpo junto ali. Então, se houve um favorecimento só uma parte do corpo, essa parte se destacou, né? A boca, o paladar, né, por exemplo, certo? Passou efeito, quero comer de novo. Passou efeito, quero comer de novo. Tem gente que até faz cirurgia para reduzir o estômago, né, para poder tentar produzir outros afetos, né, porque eu me torno refém daquilo. Então, essa alegria enquanto excitação me torna, então, impotente para poder selecionar outras maneiras de ser afetado. Então, eu sou escravo daquela paixão. O contentamento, então, já é outra coisa, porque eu passo uma maior perfeição, que é a experiência da mente, só que essa alegria, ela envolve, então, o favorecimento do corpo de modo integral. Não é só um objeto, não é só um indivíduo. São várias coisas. Tudo bem, um bom prato de comida faz bem, tudo bem. Uma boa bebida, que bom, que ótimo. Né? Sei lá, uma boa viagem, uma boa bebida, uma boa conversa com alguém. Então eu vou me alegrando de várias maneiras. Certo? Então é isso que envolve o contentamento. E com relação à tristeza. A mente, então, ela passa a uma menor perfeição. Continuo perfeito, porque eu sou parte, então, de um absoluto, de algo que é eterno. Só que eu passei a uma menor perfeição, então eu estou triste. Essa tristeza, ela envolve, então, o quê? Algo no corpo que foi mais afetado do que as outras partes. Só que isso que no corpo foi mais afetado em termos de constrangimento. Foi mais constrangido do que as outras partes do corpo. Isso se destacou. Ele vai chamar isso de dor. Se comeu uma coisa, fez mal. Então a dor ali. Aquela região do corpo, ela se destaca das demais. Então aquele afeto, ele é mais forte. Aquela dor de estômago, você não consegue nem ler, fazer mais nada. Ou dor de cabeça. Certo? Então é uma tristeza, estou triste, não consigo ler, não consigo fazer nada, estou com dor de cabeça. E é uma região do corpo, uma parte do corpo que se destacou. É isso. Certo? A minha tristeza, que é essa passagem a uma menor perfeição, ela envolve, então, aqui, no caso da dor, uma parte do corpo que foi mais constrangida do que as demais. Ela se destaca. Só que tem outra coisa aqui que ainda tem um grau muito mais elevado aqui de constrangimento, que é o afeto de melancolia. A melancolia, então, é uma tristeza na qual todas as partes do corpo, elas estão constrangidas. Então, não é só uma parte do corpo. É o corpo de modo integral. O esforço do corpo para perseverar na sua própria natureza, ele está inteiramente constrangido. A minha mente, então, ela passa, claro, a uma menor perfeição. Então, está triste, estou triste. Isso que é a melancolia para ele. Então, se qualquer afeto envolve as afecções que o nosso corpo sofre, não existe, então, o ser melancólico, certo? O sujeito destinado, então, à melancolia. É toda a potência do corpo, todo o esforço do corpo, para perseverar na sua natureza, constrangido. Todo. Então, o sujeito, então, experimenta melancolia, uma tristeza enquanto melancolia. Quero ficar na melancolia? Não. Meu esforço é para sair de lá. Ok? Esses, então, são 3 afetos primários: desejo, alegria e tristeza, entendendo alegria e tristeza, envolvendo, então, esses outros afetos que eu falei aqui, que são expressões daquilo que se passa no próprio corpo. Dor, melancolia, num caso, excitação e contentamento no outro caso. Ok? Aqui está todo mundo no mesmo barco aqui. Seja homem livre, seja homem servo, aqui está todo mundo no mesmo barco. Por quê? Porque mesmo sendo lá o sujeito sábio do Spinoza, ele experimenta desejo, experimenta alegria e experimenta tristeza. Ou seja, paixões, não tem como. Então aqui está todo mundo no mesmo nível, no mesmo barco. Homens livres, raros, e homens servos. A maioria experimenta desejo, alegria, enquanto excitação, enquanto contentamento, né? E tristeza, enquanto dor e melancolia. Então, está todo mundo no mesmo nível aqui. O que a gente vai começar, então, a entender daqui para frente, a diferença, então, entre afetos que são facilmente produzidos nos indivíduos que não ainda produziram o conhecimento segundo gênero e aqueles
que já conduzem então a sua existência pelo conhecimento segundo e também de terceiro gêneros. A questão então de refrear os afetos nocivos. E é aqui que na verdade tudo se decide. E aí eu vou começar então a definir outros afetos que derivam então desses três afetos primários. Então, de novo, nesses três afetos primários, qualquer um de nós experimenta desejo, alegria e tristeza. A diferença, isso vai ficar mais claro para vocês durante o curso, é que o homem sábio, não a todo momento, mas ele está mais apto a refrear esses afetos que derivam desses três aqui. Que já vou pensar apenas alguns dos 40 e poucos afetos que ele define lá na parte 3 da ética. E, como eu falei para vocês, está mais apto, porque aparentemente a gente pode imaginar esse homem sábio de Spinoza como se estivesse imune a qualquer afeto paixão, em qualquer situação ele consegue refrear, né? Consegue regular, e aí seria um sujeito livre para sempre, né? Não é isso. A questão é mais complexa ainda. Ele chega a dizer, nós não nascemos livres, nós nascemos ignorantes das causas. E durante a nossa existência que a gente pode se tornar livre. Mas a questão é manter-se livre. Porque as paixões estão aí. Então mesmo o homem sábio, né, se ele se descuidar, ele passa a agir como o homem ignorante. Passa a odiar, se vingar, etc. E aí vocês vão ver justamente por saber disso, que ele evita certos encontros onde ali poderia produzir já um ódio, uma vingança e outros afetos são facilmente produzidos naquele que ainda não conquistou o conhecimento segundo o gênero, certo? Então, desejo, alegria e tristeza. Então, o Spinoza vai dizer o seguinte, através do método geométrico dele, entendeu? Daqui vai derivar isso aqui, daqui vai derivar outro ali. Por exemplo, a alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior produz o afeto de amor. Então, estou alegre. Aí tenho consciência dessa alegria. Essa alegria aqui, então passei a uma maior perfeição. Essa alegria aqui acompanhada da ideia de uma causa exterior, porque tem a imagem do corpo que me afetou. De novo, não é aquele corpo comendo, bebendo, trabalhando. Não, eu fui afetado, pronto, sumiu. Aí eu tenho a imagem daquele corpo e eu tenho consciência da alegria. Essa alegria acompanhada da ideia da causa exterior. Essa causa exterior é uma causa exterior cujo objeto ele está isolado, certo? Está isolado desse encadeamento de determinações da própria natureza. Está isolado ali. Produz o amor. É isso. O amor é produzido desse jeito. Estou alegre e aí eu ligo a causa da alegria à imagem do corpo que me afetou. É isso. Então é claro. O que favoreceu o meu esforço é esse corpo, é esse indivíduo. Como falei, pode ser humano ou não humano, pouco importa. Que produziu em mim essa alegria. Então eu quero. Um esforço para conservar, então, a causa da minha alegria. Porque qualquer coisa na natureza se esforça para aumentar a sua potência de agir. E não para ter a sua potência de agir constrangida. A gente não se esforça para isso. Então o amor ele é produzido desse jeito. Eu escolhi amar? Não. Porque eu tive um encontro que produziu alegria, e aí como eu estou na ideia inadequada, há uma mistura da imagem do corpo que me afetou, de novo a famosa carimbada, certo? O carimbo sumiu, fico só com a carimbada. Nossa, é o amor da minha vida. Olha isso, não vivo sem isso. Então aí agora eu quero conservar aquilo. Isso tudo é natureza, a natureza na gente. É isso, certo? Vou lá e quero conservar aquilo. Entendeu? E antes que alguém possa se equivocar com relação à obra de Spinoza, né, existe o amor do segundo gênero, que já não é esse encadeamento que você faz aqui da imaginação. Certo? E existe o amor intelectual de Deus lá do terceiro gênero. Então existe o amor do primeiro gênero, o amor do segundo gênero e o amor do terceiro gênero de conhecimento. Evidentemente, este amor do primeiro gênero me mantém ignorante. É isso. Então, agora eu quero aquele objeto, aquele indivíduo, não vivo sem aquilo. Da tristeza, ele vai definir então um outro afeto que deriva da tristeza.
A tristeza acompanhada da ideia de uma causa exterior. A mesma coisa, só que aqui eu estou triste. Produz em mim um outro afeto, que é o afeto de ódio. Se o amor é um esforço para conservar o objeto, que é a causa da minha alegria, tudo pela imaginação, o ódio é um esforço para destruir o objeto, que supostamente é a causa da minha tristeza. Eu quero ficar triste? Não. Aí eu tenho a imagem do corpo que me afetou. É ele. Acabar com aquilo ali para, na verdade, deixar de imaginar a presença do corpo que me causou tristeza. É isso que acontece. Ele diz uma coisa muito importante. Quando a mente ela imagina o corpo que lhe afetou presente, né? Então ela está imaginando aquele corpo presente, ela se alegra se no encontro com aquele corpo foi produzindo uma alegria. Quando a mente imagina a presença de um corpo que lhe afetou tristeza, ela quer expulsar isso. O esforço é para aumentar a potência, né? Quer expulsar aquilo, mas nem sempre você consegue. Então você continua imaginando aquele corpo, e enquanto você imagina, você está triste. Diminui a potência da mente e diminui também a potência do corpo, ao mesmo tempo. Se você liga a causa da tristeza a esse corpo, ou seja, você está imaginando ele, produz o ódio. O ódio é esse encadeamento. Então, para você odiar, você tem que estar triste. Não tem como. Para você amar, você tem que estar alegre. É isso. Tudo pelo primeiro gênero do conhecimento. Vejam só o seguinte aqui. Por isso que eu falei que tem a diferença de postura diante daquilo que lhe acontece entre o homem sábio e o homem ignorante. O homem sábio, claro, é uma velocidade que veremos isso, ele já liga a ordem da natureza. Não tem causa imaginária, tem as causas reais. Lembra a história lá do Bergson, que a percepção é só uma simplificação? A imagem, o signo, ele é só uma tradução, é uma metáfora, é uma simplificação de uma multiplicidade que já está na natureza, que eu não percebo, mas existe. Eu estou pensando isso. Então houve um mau encontro, é isso, não o sujeito mau. O sujeito bom. É um mau jeito. Houve um mau jeito no encontro. Será que de um outro jeito pode ser melhor? Eu começo então a raciocinar, me colocar em experimentação. Ou seja, de um outro jeito pode se compor. Desse jeito se compõe. Aí vai. Certo? Então, nesse sentido, essa questão de você pensar as relações, você então não ama o objeto. Você já refreia. Vocês se lembram da definição do cérebro? Não sei se eu cheguei a passar para vocês aqui, que está no início da parte 4 da ética. Entendo por servidão a impotência humana para regular e refrear os afetos, paixões. É isso. Eu não consigo refrear o amor. Não consigo refrear o ódio. E não é por isso que não tenho que amar, mas o amor, que ele está falando já da perspectiva da liberdade, já é o amor de segundo gênero. E que não implica nenhum tipo de exclusão, né, uma relação com alguém, não se trata disso, mas mudou. É onde existe um ritmo, existe uma composição, certo? Aí pode durar 1, 5, 10, 20, 30 anos, pode durar a vida inteira, porque existe ritmo ali, é a vida na gente então se intensificando. Ou seja, é o desejo, que é o que nós somos, é isso que nós queremos. Ou o que a vida na gente quer. Ou seja, intensificar a nossa existência. Então, aqui no amor e no ódio, eu fico preso só no efeito. E aí eu vou ligando a causa imaginária. E aí de novo, ou seja, para retomar onde eu queria desenvolver antes. Você tem experiência com o mesmo sujeito, o mesmo indivíduo, supostamente causa da sua alegria, só que agora você está triste. Você vai fazer a mesma coisa. Você vai ligar a causa da tristeza ao mesmo indivíduo que outrora você amava. Está cheio, todo dia quando a gente vai procurar essas notícias em páginas policiais, jornais, vê isso todos os dias. Crimes passionais, amava tanto que matou a pessoa. Você faz o mesmo encadeamento imaginário. Você pega a tristeza e liga a causa ao objeto exterior, mas o mesmo objeto que você amava. Aí você odeia, aí você quer destruir. Porque você não quer ficar triste. Porque você imagina que se você destruir aquilo, a tristeza vai embora. É o que depois o Nietzsche vai chamar lá na genealogia da moral de vingança imaginária. Eu me vingo, mas imaginariamente. Porque eu imagino, claro, que destruindo a causa sempre imaginária da minha tristeza, essa tristeza ela vai embora. Certo?
mas porque eu não estou pensando as causas reais da tristeza. É isso. Então, aqui a gente já tem esses dois afetos aqui. Amor e ódio, sempre lembrando aqui o encadeamento espinosista. Aí o Spinoza vai falar sobre outros afetos também, relacionados ao amor e ao ódio. Esperança e medo. Ele vai dizer o seguinte: a esperança, ela é uma alegria instável, que surge de algo que a gente não tem certeza se aquilo que a gente quer vai realmente acontecer. Estou usando outras palavras aqui, mas esse é o sentido. Depois quem tem o meu livro, né, pode até, na parte 3 do meu livro, eu chego a desenvolver um pouco essas definições. Então ele vai dizer o seguinte: é uma alegria instável, por quê? Porque eu não tenho certeza se aquilo que eu amo, né, aquilo que eu desejo, vai realmente acontecer ou não. E o medo, ele é uma tristeza instável, porque eu também não tenho certeza se aquilo que eu odeio vai realmente acontecer ou não. Então ele vai chegar a dizer o seguinte: que não existe esperança sem medo. Porque como você não tem certeza se aquilo que você ama, né, aquilo que você deseja, vai realmente acontecer mesmo, imagine isso daqui a uma semana, por exemplo, você não tem certeza, você também tem medo de não acontecer. Aí, esperança e medo caminham juntos. Né? E aí eu vou dar 1 ou 2 exemplos na próxima aula para vocês entenderem melhor essa relação de esperança e medo. Ele vai relacionar a esperança e o medo com o amor e o ódio. Né? Aquilo que você quer, né? Aquilo que você tem esperança, está relacionado a algo que você ama. E aquilo que você tem medo está relacionado a algo que você odeia. Inclusive, ele vai chegar a dizer o seguinte: que isso aqui é a base para superstições, esperança e medo, bons presságios, maus presságios, por exemplo, certo? E que, ainda a denúncia do Spinoza, se governa as massas pela esperança e pelo medo. Assim que você consegue, então, governar as massas, ou seja, pela esperança e pelo medo, ou seja, aquilo que as massas amam e aquilo que as massas odeiam. Tem esperança e tem medo. E veremos também isso, que pelo conhecimento já racional, a mente está mais apta a não se tornar prisioneira, já que é um afeto paixão aqui, tá? Que para ele é nocivo, de esperança e de medo. Afirma o necessário. Essa história necessária também dá mais longe. Né? Afirmar o tal do amor fático, como diz o Nietzsche, né? Afirmar o encontro, o destino. Aconteceu, o que você pode fazer com isso? E esperança e medo, você não afirma o acontecimento, você fica ainda se pendurando ainda em certas crenças, né, que supostamente vão lhe proteger do mal, né, enfim, então aí vai ser sem dúvida nenhuma um grande combustível para as superstições. Spinoza está combatendo a superstição do início ao fim na obra dele, né, porque as superstições só mantêm os homens na ignorância. Tudo bem?